Sim, amigos! Estamos de volta das férias para anunciar o primeiro lançamento do ano de 2023 da Comic Zone. Meus amigos, como é bom estar de volta aqui. Como eu já tinha avisado para vocês, Comic Zoners, em janeiro a gente tinha que descansar um pouquinho, não é mesmo? Então eu e o Ferrez tiramos férias, então não tivemos lançamentos para o mês de janeiro. A pré-venda que eu vou anunciar agora vai ser lançada em meados do mês de fevereiro, tá? E eu estou falando de mais um quadrinho argentino, o 21º quadrinho argentino publicado aqui na editora Comic Zone. E eu estou falando de Parque Chas! Meus amigos, que felicidade trazer esse quadrinho para vocês, um clássico dos quadrinhos argentinos. E é o primeiro quadrinho aqui no nosso catálogo desenhado por esse mestre, o mestre Eduardo Risso. Sim, meus amigos, finalmente temos um Risso para chamar de nosso aqui na editora, né? O Eduardo Risso, que ficou aí mundialmente famoso pelo seu trabalho junto ao Brian Azzarello na série Sem Balas, que saiu dentro do selo Vértigo nos Estados Unidos. O Eduardo Risso, antes de ter uma carreira internacional, ele atuou muito dentro do mercado argentino, e Parque Chas foi o seu primeiro grande trabalho, né? Ele ficou estourado aí depois de Parque Chas, que ele fez para a revista Fiero, primeiro em 1987 e depois a segunda parte de Parque Chas em 1992. A nossa edição é uma edição integral que vai reunir os livros 1 e 2 do Parque Chas, desenhado pelo Eduardo Risso, com roteiros de alguém que, se você ler aqui os quadrinhos da Comic Zone, deve já conhecer. E eu estou falando de Ricardo Barreiro, o mesmo autor de Cidade. Sim, meus amigos, e Parque Chas. Se você gostou de Cidade, vai gostar muito de saber disso. É uma espécie de continuação de Cidade, tá? E vocês vão entender por quê. Cidade, que foi desenhado pelo Juan Jiménez, e o Parque Chas, desenhado pelo Eduardo Risso. Então você sabe aí que o Ricardo Barreiro só trabalhou com gente grande, né? Só trabalhou com grandes ilustradores. O Ricardo Barreiro, que foi uma espécie de sucessor do Héctor Oesterheld, né? No que diz respeito à construção de histórias ambientadas dentro da Argentina, né? E Parque Chas, por que ele tem esse nome? Porque se passa dentro do bairro de Parque Chas, em Buenos Aires, né? Então, se você já teve a oportunidade de visitar Buenos Aires, você deve ter percebido que é bem simples de encontrar endereços lá, porque a cidade ela é planejada e ela é toda, né, a trama da cidade é bem ortogonal. O que quer dizer com isso? É que você tem ruas nesse sentido, né, formando quadras ali, e é fácil de navegar dentro dessa cidade. Porém, existe um bairro que é meio diferente aí desse planejamento urbano do resto de Buenos Aires, que é o bairro do Parque Chas, né? Que conta com umas ruazinhas que formam círculos e ruas que irradiam a partir do centro desse círculo, né? Então criou-se dentro da cidade essa espécie de lenda urbana que os taxistas vão lá em Parque Chas e não conseguem sair, que eles se perdem naquele labirinto, né? E de fato não é um lugar simples de se andar, sobretudo se você está acostumado com o resto da cidade de Buenos Aires, né? Que é toda quadradinha e tal. Então o Ricardo Barreiro, ele partiu dessa mística em torno do bairro de Parque Chas para contar uma história de mistério e ficção científica que é protagonizada pelo próprio Ricardo. Sim, o personagem principal, ele se chama Ricardo, ele mora em Parque... Aliás, ele quer morar em Parque Chas, e a história começa justamente com isso, né? Você tem esse roteirista de quadrinhos que tá lá, né, nos classificados do jornal, e vê um apartamento conjugado localizado no bairro de Parque Chas por uma pichincha, né? Uma pichincha que ele nem consegue acreditar. Então ele vai correndo cedinho para aproveitar, né, para ver se consegue alugar esse apartamento. E de fato, ele é o primeiro a chegar lá. Ele conversa com a dona do apartamento, que se chama Aitana, né, uma mulher bem elegante, super bonita e tal, que apresenta o apartamento para ele, né, e diz: olha só, agora se você quiser morar nesse apartamento, tem uma condição. Tá vendo essa janela aqui? Essa janela está trancada e ela deve permanecer trancada, e se você abrir, isso implica na ruptura, né, no cancelamento do contrato, né? Então você pode morar aqui contanto que você mantenha essa janela sempre fechada. E ele aceita, né? Pô, um apartamento massa por um preço ridículo num bairro legal, né? Por que não?
Só que daí começam os problemas, né? Primeiro de tudo, por que ele fica com aquela dúvida ali? Por que eu não posso abrir essa janela? Né? Daí ele sai do prédio e essa janela, ela não aparece na fachada do prédio, né? Ele olha por fora, assim, o lugar onde aquela janela deveria estar e não aparece nada a partir do exterior. Ele vai dormir e ele tem sonhos em relação àquela janela, até que o pior acontece, né? E ele... Enfim, não vou contar mais, vou deixar que vocês leiam e saibam o que é que vai acontecer com a tal da janela e com o Ricardo e com o apartamento deles. Só que isso é apenas o primeiro capítulo. Assim como Cidade, o Parque Chas ele é composto por pequenas histórias fechadas, né, que giram todas em torno do bairro do Parque Chas. E se você é fã do Eduardo Risso, esse quadrinho aí tem um plus, porque é um Eduardo Risso como você nunca viu antes. Isso mesmo, se você julga conhecer o estilo do Eduardo Risso, você vai ter uma surpresa, porque Parque Chas é o primeiro e único trabalho que ele fez usando tons de cinza, né? Se você conhece o trabalho do Eduardo Risso, você sabe que ele tem um estilo muito distinto, que é aquelas grandes massas de preto e branco, né? Aquele alto contraste. E aqui não. Esse foi o primeiro grande trabalho que ele fez para a revista Fiero, que foi uma revista importantíssima, né, dentro do ecossistema editorial na Argentina, e esse daí era a grande chance dele, né, despontar, e foi o que aconteceu. O Parque Chas foi o seu grande sucesso. Então, para isso, ele tentou impressionar o pessoal com esse estilo, né, que mescla esse preto e branco com tons de cinza, como você pode ver aí nas imagens que passaram ao longo de todo o vídeo. Então, a pré-venda acabou de começar. Como eu disse, o livro vai ser lançado agora em meados de fevereiro, tá certo? Ele tem o mesmo acabamento do Cidade, né? Então o mesmo tamanho, o 21 por 28,5, lombada arredondada, capa dura, verniz localizado, né? Essa capa incrível aí, né, que você pôde ver. Inclusive, até um bom momento para a gente esclarecer, né, que esse aí na capa não é o Xandão. O pessoal tá dizendo aí nas redes sociais que esse personagem na capa seria uma homenagem ao Alexandre de Moraes, né, mandando bala aí nos bolsonazistas. Não é, pessoal. Esse personagem na capa é o Ricardo, tá? Xandão não está sendo homenageado nesse quadrinho, é fake news. Vem com um bookplate com uma ilustração exclusiva do Parque Chas, que nunca foi publicada antes. O Eduardo, ele... Já estou chamando de Eduardo, né? Tipo, sou brother do Risso agora. Que o Eduardo Risso enviou aqui para Comic Zone, tá? Então vai ter um bookplate 10x15 trazendo essa ilustração incrível do artista e exclusiva, tá? 152 páginas em preto e branco, tudo impresso na Ipsis, que é uma das melhores gráficas do Brasil, né? Então a qualidade gráfica ela estará impecável, isso eu garanto a vocês, tá? Assim como a qualidade editorial. Além do bookplate, a nossa edição ainda traz uma introdução assinada por ninguém mais, ninguém menos que o Carlos Trídio, que é autor de vários quadrinhos que nós publicamos aqui na editora Comic Zone, né? Carlos Trídio, que infelizmente já faleceu. A gente resgatou essa introdução de edições antigas do Parque Chas e estamos colocando aí na nossa edição, tá? Tudo isso por R$ 76, comprando agora na pré-venda, tá? Com 30% de desconto. Então, não marca bobeira, não deixa para comprar depois, porque a Amazon, a gente percebeu aí nesses últimos dias que antes eles colocavam os 30% da pré-venda e depois ficava lá, né? Mesmo depois do fim da pré-venda, ficava com 30%. Mas agora eles começaram a tirar isso, tá? Então, para não perder o desconto, faz a sua pré-venda, já reserva a sua edição agora mesmo e dá aquela força, porque, como eu já expliquei aqui diversas vezes, durante esse período da pré-venda, esse é o período mais crucial, né, dentro do ciclo de vida do livro. Então, se você curte a editora e quer ver a gente publicando cada vez mais, dá aquela força e compra na pré-venda. Eu garanto a você que não se arrependerá, tá certo? Sobretudo se você já leu Cidade, porque se você leu e curtiu, certeza que você vai curtir o Parque Chas, que, como eu falei, é uma espécie de sucessor do Cidade, né? Tanto é que o Cidade foi feito no comecinho da década de 80 e o Parque Chas foi feito em 87 e 92, né? E o Parque Chas, voltando agora a falar da história, ele conta com diversas participações especiais. Então lá você vai ver figuras como o Corto Maltese,
vai ver o Eternauta novamente, você vai ver o Joseph Bergman, né, que é um personagem do Milo Manara, você vai ver o Capitão Ahab da Moby Dick, você vai ver Borges, você vai ver... Enfim, o Ricardo Barreiro, ele enche as páginas do Parque Chas com referências à literatura, à política, né? Você vai ver até o Carlos Menem, presidente que acabou com a Argentina nos anos 90. Então não é apenas uma excelente história de mistério, de aventura, de ficção científica, mas tem diversas críticas ali postas, sobretudo na segunda metade, né? Então, enfim, não quero falar muito mais, tá aí no mundo, Parque Chas, primeiro lançamento da editora Comic Zone em 2023, o 21º quadrinho argentino aqui da nossa editora. Estou muito feliz em finalmente poder anunciar isso para vocês. E é isso, desejo a vocês um excelente começo de ano, né? Eu acho que é um bom começo para a nossa editora e fique com a gente porque nos próximos meses a gente vai estar anunciando muita coisa boa. Beleza, pessoal? Então vou ficando por aqui. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. E não deixe de reservar o seu Parque Chas com 30% de desconto, clicando no primeiro link aí na descrição. Beleza, pessoal? Vamos fazer dessa pré-venda aí um grande sucesso. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.